Eu costumo dizer que o direito dá para a gente 1 milhão de possibilidades para a solução de problemas e conflitos que não é exatamente uma ação judicial. Aliás, as ações judiciais costumam ser a pior ferramenta que o direito disponibiliza para a gente para poder resolver um conflito. É por isso que o nosso posicionamento costuma sempre ser o da prevenção ou da resolução inteligente, da solução inteligente jurídica de problemas e de conflitos. Então, primeiro ponto, por que a ação judicial não costuma ser a melhor alternativa e muitas vezes a pior delas? O primeiro ponto é que a gente costuma dizer que o empresário, mesmo quando ganha uma ação, um empresário, um cidadão comum, mesmo quando a parte ganha uma ação, ela perde. Principalmente o empresário. Por quê? Porque geralmente o empresário é a parte demandada de uma ação. É ele que responde a um processo trabalhista, é ele que responde a um processo de consumidor, é ele que responde a um processo tributário. Então, mesmo quando ele ganha a ação, ele perde, porque ele vai gastar com honorários advocatícios, ele vai gastar com tempo para poder receber os advogados em reuniões, para poder fazer uma defesa bem elaborada, ele vai ter que designar alguém da empresa ou ele mesmo para poder ajudar na formação dessa defesa, porque essa defesa não pode ser feita de forma copia e cola. O outro ponto são os custos. Mesmo quando ganha, você perde, porque você precisa responder com custas processuais e honorários advocatícios. Então vamos supor que você seja processado por um trabalhador da sua empresa no valor de 50, 100 mil reais. Um dos pontos. O advogado ele costuma orçar os seus honorários baseado no valor da causa. Então só aí já tem honorários consideráveis. Segundo ponto. Ganhamos a ação. O seu empregado pediu 100 mil e você não precisou pagar nada para o empregado, mas você pagou para o advogado. A depender do caso, você pagou custas processuais. A depender do caso, você pagou perícia técnica para poder comprovar e fazer determinada prova, e geralmente essas perícias custam de 5 a 15 a 20 salários mínimos. O terceiro ponto está relacionado à previsibilidade. Por melhor advogado que a gente seja, por melhor advogado que você contrate, as ações elas vão depender da interpretação de uma terceira pessoa, que é um juiz. Tanto é que na faculdade a gente aprende a dizer que não dá para falar para o cliente que existe causa-ganha, de que a gente pode garantir o resultado. A advocacia ela parece muito com a medicina. Você imagina uma pessoa que chega com uma doença muito grave, um câncer, para ser tratado pelo médico, o médico não pode garantir que a pessoa vai ser curada. O que ele pode garantir é que ele vai fazer o melhor tratamento possível e esperar, porque ele também vai depender do corpo do paciente, como o paciente vai reagir e vai se habituar a esse tratamento. Na advocacia não é diferente. A gente vai empregar a melhor técnica para procurar produzir o melhor resultado, mas de qualquer forma, a gente sempre vai depender de uma terceira opinião, de uma pessoa que vai julgar. Então, por isso que o fator previsibilidade é sempre um fator muito determinante quando a gente vai falar de ação judicial. Um quarto ponto muito relevante é que, principalmente no meio empresarial, as coisas acontecem de forma muito dinâmica e muito acelerada. Eu costumo dizer que hoje, para o empresário ficar no mesmo lugar, ele tem que correr muito. O problema é que numa ação judicial, dificilmente você vai ter um processo que vai iniciar e terminar num prazo inferior a 1 ano. Isso sem considerar recursos e etc. Então, às vezes você está com alguma questão, a depender das decisões que saírem no processo, que bloqueiem, que impeça a sua empresa, impeça a sua vida, impeça os seus negócios de fluírem normalmente, porque tem essas decisões e precisam ter reversões sobre elas que vão demorar. Isso vai engessar o seu negócio, então imagina que você está com um negócio extremamente fluido, com uma concorrência terrível, precisando pensar em várias coisas e tem um processo judicial aqui que vai levar 1 ano para poder ser resolvido. Então, volto a dizer, esse é um quarto ponto que também tem que ser muito considerado para se evitar ações judiciais. O quinto e o pior ponto deles é caso você perca uma ação. Porque geralmente quando você perde uma ação, além do valor que você previa pagar, além do valor que você deveria pagar caso ela não existisse, ela vai ser acrescida de atualização monetária e geralmente no judiciário essa atualização gira em torno de 1% ao mês. Então se a gente estiver falando de um processo de 1 ano, com juros compostos em 12 meses, 24 meses, esses valores ficam consideravelmente maiores. Não é incomum que os processos dobrem de valor numa condenação. Acrescido a isso, vão ter honorários de sucumbência para a parte contrária, ou seja, se a pessoa entrou com um pedido de 100 mil e eu perdi essa ação, eu tenho que pagar os 100 mil com essas atualizações,
mais 20% sobre toda essa atualização para o advogado da parte contrária e, por fim, as custas processuais decorrentes desse processo. Então você imagina que quando a gente estiver falando de uma ação judicial, a gente sempre vai estar falando de valores consideráveis e de riscos muito altos. É por isso que sempre que possível a pessoa precisa fazer de tudo para evitar de resolver um problema dentro de um tribunal, dentro de uma mesa de audiência. Bom, dito isso, agora a gente precisa trazer quais são as soluções e os caminhos que a pessoa, o empresário, pode se valer para que não ingresse, para que não seja necessário ele ter que resolver esse problema pela via judicial. E como eu disse, o direito dá milhões de possibilidades que não essencialmente uma ação para você resolver um problema. Então eu vou trazer alguns exemplos para você nas questões trabalhistas, por exemplo. A reforma trabalhista fez uma coisa extraordinária que geralmente o empresário nem sabe responder por quê. A gente às vezes pergunta para o empresário, por que a reforma trabalhista foi boa para você? Ele, rapaz, foi boa mesmo, mas eu não sei dizer por quê. A resposta é que o pactuado vale tanto quanto o legislado. A reforma trabalhista elevou o status contratual da relação, então significa dizer que você pode pactuar com o seu funcionário diversas regras. Olha que regra extraordinária. Antes da reforma, você tinha, banco de horas, você tinha que ter uma autorização do sindicato, homologar isso no Ministério do Trabalho, fazer um plano, ninguém fazia. Hoje, se você disser para o seu funcionário dizendo, olha, eu não pago hora extra e eu só pago o banco de horas, isso com a assinatura dele já tem plena validade. Evita você de ter que responder uma ação judicial se era válido, não era válido, se ele tinha hora extra ou não tinha hora extra. O problema é que não dá para ficar isso de boca. Segundo ponto, em diversas relações familiares, você pode estabelecer contratos, pactos, inclusive de casamentos. Nas questões de prestações de serviço da área médica, da área estética, por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem procedimentos ultra delicados sem que o médico peça dessa pessoa, faça com que essa pessoa assine termos de consentimento informado, sem fazer com que essas pessoas assinem contrato explicando como vai ser o tratamento, alinhando as expectativas, dizendo quais são os resultados possíveis e quais são os riscos de tudo isso. Nas relações comuns também, nas relações de negócio, a gente vê muitas pessoas evitando de colocar um contrato para outra pessoa assinar por conta da confiança. As pessoas falam, olha, estou aqui com o Aloysio, ele está me prestando serviço de videomake, com ele não vou assinar contrato não, porque eu me relaciono muito bem com ele, não precisa de contrato não. Deixa eu dizer uma coisa para você. 9 em cada 10 ações que estão na justiça são porque não tiveram um contrato, ou esses contratos foram muito mal elaborados. E 8 em cada 10 dessas ações são pessoas que se relacionavam muito bem umas com as outras. Sabe por quê? Porque dificilmente você vai fazer negócio com uma pessoa que você não tem uma ótima relação. E é justamente nesse tipo de relação que você precisa de um contrato. Fazer isso só com base na confiança não significa nem que a outra pessoa tenha a intenção de te causar algum dano. Só que as pessoas interpretam as coisas em suas cabeças de forma diferente. Quando você coloca isso no papel, a interpretação é uma só. O que eu quero que você entenda com esse vídeo é que há diversas formas preventivas para evitar com que você resolva questões, de novo, pela via judicial. Como eu disse, a gente passou aqui alguns exemplos de N alternativas em que é possível você adotar na rotina da sua vida, na rotina dos seus negócios, para evitar essas ações. Eu recomendo fortemente, principalmente se você é empresário, que você tenha um advogado de confiança e faça regulares reuniões preventivas com esse advogado, para que ele possa entender tanto do seu negócio quanto de direito, para que ele saiba aplicar o direito dentro do seu negócio para evitar esse tipo de ação judicial. É importante que os advogados participem das reuniões de decisões de tomadas estratégicas da empresa. Sua empresa, quando vai crescer, junto ao crescimento vem riscos jurídicos. É importante você ter um advogado de confiança para poder fazer esse alinhamento e mapear e blindar quais são esses eventuais riscos que você vai ter com o crescimento, por exemplo. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito relevante para você. Se você quiser continuar vendo vídeos dessa natureza, continue me seguindo aqui nas redes sociais, se inscreva aqui no canal do YouTube, dá um joinha pra gente, porque isso estimula muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Eu espero você no próximo vídeo.